Oi, crianças, bom dia, bom domingo, como vocês estão? Tudo bem? Eu espero que sim, eu espero que vocês estejam bem, né? Com alegria, com disposição, com vontade de aprender, orando, lendo a Bíblia, buscando a Deus. Eu espero do fundo do meu coração que vocês estejam todos bem e a família de vocês também, tá bom? Crianças, hoje a gente está aqui para mais uma aula de EBD. Nós vamos hoje seguir na nossa linha das nossas séries, né? Hoje a gente está estudando lá em Jeremias e hoje a gente está na série sobre a série Jeremias, uma tarefa difícil, é o nome do nosso estudo hoje. Eu já vou pedir para vocês pegar a Bíblia de vocês e separar lá na Bíblia de vocês, em Jeremias, né? O capítulo 19, o versículo 14 e 15, e também o capítulo 20, o versículo 1 e 6, até o 6, tá bom? A gente vai ler lá e pra gente entender um pouquinho mais qual que foi essa tarefa muito difícil aí que Jeremias tinha, tá bom? E para nós pensarmos hoje, né, qual a nossa tarefa também. Mas antes disso, a gente vai orar a Deus agradecendo por mais essa oportunidade, por esse privilégio que Ele nos dá de se deixar conhecer por nós, né? Somos tão pequenininhos e Deus se deixa conhecer por nós e deseja que nós o conhecemos mais, né? Então vamos orar e agradecendo esse Deus. Se você tem algum pedido de oração, crianças, algo que vocês querem colocar na presença de Deus, coloquem agora, tá? Falem com Deus. Senhor, eu coloco isso, essa situação na tua presença e creiam, porque Deus, Ele ouve as nossas orações, Ele atende e Ele é o único que pode, em 100% resolver qualquer coisa, tá bom? Então, se você tem algum desejo, algum pedido de oração, coloque na presença do Senhor nesse momento, tá bom, crianças? Então, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por esta oportunidade, te agradecemos porque o Senhor é um Deus muito maravilhoso, é um Deus que tem guardado nós, que tem nos cuidado, que tem estado conosco em todo o tempo e estará, Senhor, para sempre junto conosco. E nós não temos palavras para te agradecer, somente pedir, te mostrar o nosso coração e a nossa mente e que o Senhor sonde ele, Pai, e receba todo o nosso amor. Muito obrigado por cada criança que está assistindo a esta aula, está acompanhando, Pai, todo esse tempo, as EBDs dessa forma, online, e te agradecer por cada uma delas. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que visite cada criança e ajude, Pai, cada uma delas de força, que elas tenham coragem, que elas tenham um bom ânimo e que elas possam aprender mais e mais de Ti. E também, ó Deus amado, que se alguma delas, ó Pai, estiver passando por qualquer problema, Pai, seja qual for, que a Tua mão soberana, misericordiosa, seja sobre a vida delas, dando alívio, dando cura e tudo mais que seja necessário dentro do lar delas. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças? Então vamos lá para a nossa aulinha de hoje. Então, hoje a gente vai saber por que o nosso tema é uma tarefa difícil. O que será que Jeremias tinha que fazer, né? Ele tão difícil. E você que está aí ouvindo essa aula, você já teve que fazer algo que considerou ser muito difícil? Já recebeu uma missão muito difícil? Se a gente começar a pensar assim, né? O que seria difícil, tia Josiane? Tudo aquilo que te desafiasse, né? Por exemplo, aquilo que desafiasse você. Às vezes você deixar o teu medo de lado. Qualquer coisa que desafia a gente é algo difícil de se fazer, né? Que a gente tenha que sair da nossa zona de conforto. O que é zona de conforto, Josiane? Zona de conforto é tudo aquilo que deixa a gente bem, deixa a gente confortável, né? Tipo assim, ó, a caminha de manhã, ela tá quentinha, mas eu preciso sair do quentinho para viver a vida, porque senão eu vou passar o dia inteiro em cima da cama. Então eu preciso levantar. Não é fácil, é difícil num dia bem frio, né? Mas só para mostrar para vocês mais ou menos o que é. Então, algo difícil, algo que desafie você, que te tire daquele conforto gostoso, né? E te coloque assim, te coloque a fazer uma coisa que vai te desafiar, que às vezes você não sabe, que às vezes você tem medo, entendeu? Então, é mais ou menos isso daí. Então, Jeremias, ele recebeu uma missão
ele recebeu uma missão muito difícil. Olha só, ele precisava anunciar, o julgamento, o juízo do Senhor sobre o povo de Judá. Ele sofreu, por causa disso, perseguição. Ele foi preso e torturado por causa disso. E mesmo assim ele precisou se desafiar, ele tinha que anunciar isso. O Senhor disse que o julgamento deles viria sobre o povo de Israel. E hoje a gente vai estudar um pouquinho dessas situações que o profeta teve que enfrentar. E agora eu convido vocês a pegar a Bíblia de vocês, tá? Pega a Bíblia de vocês lá em Jeremias. Vamos começar pelo capítulo 19, são 2 versículos só e depois a gente vai pro 20. Diz assim, ó: Então voltei de Tófete, onde o Senhor me havia mandado anunciar a sua mensagem. Fui ao pátio do templo, fiquei de pé ali e falei a todo o povo que o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, tinha dito o seguinte: Vocês são teimosos e não querem ouvir o que eu digo. Por isso, farei cair sobre essa cidade e sobre todos os povoados vizinhos toda a desgraça que prometi. Passur, filho de Mer, era sacerdote e chefe dos serviços do templo. Ele me ouviu dizer essas coisas e por isso mandou que eu fosse surrado e preso com correntes no portão de Benjamim, o portão de cima que dá para o templo. Na manhã seguinte, depois que Passur me soltou das correntes, eu disse: O Senhor Deus mudou o seu nome de Passur para terror por todos os lados. O Senhor mesmo disse: Passur, eu farei com que você seja um terror para você mesmo e para todos os seus amigos. Todos eles serão mortos pelas espadas dos inimigos deles, e você vai ver isso. Todo o povo de Judá será dominado pelo rei da Babilônia. Ele vai levar alguns para a Babilônia como prisioneiros e mandará matar outros. Deixarei que os inimigos levem embora toda a riqueza dessa cidade. Eles pegarão todas as coisas de valor e os tesouros dos reis de Judá e carregarão tudo para a Babilônia. E você, Passur, com toda a sua família, será preso e também será levado para lá. Ali você morrerá e será sepultado junto com todos os seus amigos a quem você anunciou tantas mentiras. Então vocês podem ver aqui que já tinha um sacerdote, que é mais ou menos aquilo que Jesus falou, que era um lobo em pele de ovelha, que era o Passur, né? A gente já vai chegar nele. Então a gente pode ver aí que Jeremias ele sofreu muitas perseguições, né? Muitas perseguições. Ele foi amarrado, ele foi surrado, ele foi, né? Tudo porque ele foi anunciar. Mas ele não foi anunciar porque Deus não é um Deus assim que quer ver o povo sofrer, sabe? Sempre tinha aquela coisa de dizer assim, ó, voltem a Deus, parem de andar nos seus maus caminhos, se arrependam dos seus pecados, mas o povo não queria. O povo simplesmente não queria. E Deus, Deus não aceita o pecado, ele nem pode, né, aceitar. Como que Deus vai aceitar o pecado? Não cabe Deus e pecado numa mesma frase, né? Porque Deus, ele é santo, ele é puro, ele é maravilhoso, ele é bom e ele não compactua com o pecado. Então, ele não pode estar onde está o pecado, entende? É a mesma coisa a água e o óleo. Lembram que a gente fez uma como é que eu posso dizer? Uma experiência que eu coloquei o óleo na água. O óleo ficou totalmente separado. Não mistura, não cabe junto, entendeu? Não é uma coisa que foi feita para ficar junto. Então o povo ele precisava se arrepender, se voltar a Deus e ter uma vida plena, ter uma vida segura com os cuidados e a proteção de Deus. Lembre-se de uma coisa: Deus nunca deixa de amar o pecador, sabe? Nunca Deus vai deixar de amar o pecador, mas ele abomina o pecado. Então, se o povo não quer, é sempre a gente. E se eu não quero, né? Eu quero continuar no meu pecado. Não tem o que fazer, entendeu? Eu vou sofrer as consequências daquilo. E era o que estava acontecendo com o povo
o povo de Judá naquela época, né? Eles não queriam saber, eles queriam continuar naquela vida pecaminosa, eles não queriam a proteção de Deus, né? E Deus falou para eles, ó, vai acontecer tudo isso com vocês, porque Deus, lembram de uma aula que a gente teve, que Deus, ele sabe de todas as coisas, é onipresente, ele está em todos os lugares, lembra que a gente teve essa aula? Então, Deus sabia o que iria acontecer com o povo, se o povo não se voltasse a ele. E o povo não queria. E quando Jeremias foi falar isso para o povo, foi desafiado a falar, porque Deus falou, vai lá e fala, o povo simplesmente se rebelou, bateram nele, acorrentaram ele. Então, muitas vezes a gente vai falar, sabe? Muitas vezes vocês vão chegar para as pessoas e vão falar de Jesus, vão falar do amor de Jesus para as pessoas e as pessoas não vão querer. Hoje em dia, aqui, no nosso país, a gente não vê muita coisa, porque a gente tem uma certa liberdade, né? A gente não vê essa perseguição maior sobre os cristãos, né? Mas a gente ouve muito e vê muita perseguição em países que não aceitam, né? Até tem alguns exemplos aqui mesmo, ó. Tem na Coreia do Norte, você não pode falar de Jesus lá. Se você falar de Jesus lá, você é preso, você é torturado. Na China também, esses dias mesmo a gente estava vendo reportagens de igrejas sendo destruídas, o povo não pode ficar falando, né? Então, os muçulmanos, né? Tá aqui também, ó, os muçulmanos também, eles não aceitam, eles não creem que Jesus é o Filho de Deus. Então, quem acredita e quem quer os mais, né, radicais, os muçulmanos mais radicais, não aceitam, né, que entre no país, nem sequer Bíblia, nada que venha de Jesus. Então, quando alguém se sai daqui, por exemplo, e nem por isso Deus não deixa de usar pessoas para ir lá pregar do seu amor, da sua palavra, falar de Jesus. As pessoas vão, crianças. Tem sacerdotes, né? Hoje em dia não são mais profetas, são as pessoas que vão no campo, missionários, são os missionários que vão para lá. Eles vão e eles sofrem todos os tipos de perseguições possíveis por amor a Jesus. Assim como Jeremias sofreu naquela época, muitos hoje sofrem também essas perseguições nesses países, né? E o que cabe a nós fazer? Cabe a nós orar por esses missionários, orar pelas pessoas que se levantam nos seus países onde há uma perseguição terrível, para poder falar do evangelho, orar a Deus, buscar, pedir para que Deus dê forças, para que Deus faça com que eles permaneçam firmes nesse propósito, né? Que não se corrompam, que falem do amor de Jesus, porque eles sofrem demais, né? Muitos morrem, crianças, muitos cristãos são mortos hoje ainda, né? Assim como também lá no Antigo Testamento eles matavam os profetas, hoje também matam. Jesus foi morto, né? Jesus veio para cá para anunciar o reino e ele também foi morto, né? Então, a gente precisa orar e precisa ter coragem, né? Coragem de falar do amor de Jesus. E agradecer a Deus, porque o nosso país, nós temos liberdade ainda de falar do amor de Jesus, né? Nós temos, eu estou tendo essa aula com vocês hoje numa plataforma onde pode alcançar milhares de pessoas, né? Muitas crianças também podem assistir a esta aula. Então a gente tem essa liberdade de falar que Jesus veio a este mundo, que ele é o Filho de Deus, que ele morreu numa cruz por nós e que se a gente não largar os nossos maus caminhos, não se arrepender do nosso pecado, nada pode ser feito, crianças. Nada pode ser feito. Se nós não largar os nossos maus caminhos, não nos arrependermos dos nossos pecados, nada pode ser feito. É preciso dar um passo. É preciso querer deixar o pecado de lado e olhar para Jesus e aceitá-lo como Salvador e seguir em frente. Mesmo que isso muitas vezes, para muitas pessoas, custe muito alto. Mas é preciso ser feito isso, porque Jesus veio para nos dar muito mais do que essa vida aqui na Terra, né? Ele veio para nos dar a vida em abundância. E essa vida em abundância, nós temos que viver aqui, mas viveremos lá no céu com Ele, né? Então, já para a gente ir para o finalzinho, só para deixar assim, né? Lá no povo de Judá tinha muito o quê? Muita idolatria, né? Eles adoravam muitos deuses. Os profetas que precisavam falar a verdade, eles mentiam, como é o caso desse Passur, era um profeta, mas ele mentia.
Ele não falava a verdade, tanto que Deus falou esse monte de coisa, né, para ele. Falou que o nome dele estava mudando para terror por todos os lados. Ele seria um terror para ele mesmo, né? Seria para ele mesmo um terror. Então eles tinham muito disso. Hoje em dia a gente vê também isso, muitos profetas, né? Muitas pessoas que se dizem de Deus, se dizem cristão, aí enganando o povo e tudo mais. Além disso, o próprio povo era obstinado, ou seja, não se arrependia dos seus pecados. O povo não queria saber de Deus, o povo não estava nem aí, né? Mas não foi apenas Jeremias que foi perseguido por anunciar a verdade. Outros profetas também foram, e o próprio Jesus, como eu falei para vocês, o próprio Jesus sofreu por pregar a verdade. E aquilo que nós estávamos conversando, né? Hoje em dia, milhões de cristãos em todos esses países que eu citei para vocês e em muitos outros sofrem perseguições por anunciar Jesus. E cabe a nós não nos calarmos e orarmos e fazer a nossa parte. Se a gente não pode ir, mas pelo menos orar, pelo menos ajudar de alguma forma, a gente pode, né? Eu quero deixar um versículo para vocês em Mateus capítulo 10, o capítulo 5, versículo 10. Diz assim: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Então, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça de Deus, porque deles são o reino dos céus. Então, se algum dia você falar para alguém de Jesus e essa pessoa zombar de você ou falar qualquer coisa de você, não fiquem tristes, crianças, porque bem-aventurado é esse, porque prega a verdade, prega a justiça de Deus. Nós veremos a glória de Deus um dia, lá com Jesus nos céus, tá bom? Eu espero que vocês tenham aprendido algo nesta manhã. E eu espero que vocês jamais se calem, jamais deixem de anunciar as belezas que é servir a Deus, que é ter Jesus no nosso coração, tá bom? E guardam isso no coração de vocês. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Mateus 5:10, tá bom? Um beijo para vocês, crianças. Tenham um domingo lindo, uma semana abençoada. Continuem firmes, continuem orando. Em breve tudo isso vai passar e nós estaremos juntos, se Deus quiser. Um abraço bem apertado em vocês, um beijo e até a próxima aula. Tchau!